Quando o mundo parece um teatro de sombras, existe uma luz que nunca te engana. A luz da clareza. Quantas vezes você saiu de uma conversa com o coração pesado, ansioso sobre a verdade que não foi dita, se questionando se a promessa que te fizeram era real, se o elogio era sincero, se a lealdade que te juraram não era apenas uma máscara? A realidade é que todos enfrentam essa névoa, momentos de dúvida, a sensação paralisante de estar sendo enganado. No entanto, o que separa os que são donos do seu destino dos que são fantoches nas mãos dos outros é bem simples: a união da observação fria com a ação calculada. É disso que fala o estoicismo, e é exatamente o que a psicologia sombria sempre ensinou sobre a natureza humana. Sem clareza, nada pode ser protegido. Sêneca, um dos maiores estoicos, dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E no centro desse sofrimento está a incerteza, a suspeita. Epicteto declarava com firmeza: não são os eventos que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre eles. Essa frase não é qualquer coisa. Ela representa uma mentalidade, um escudo contra a manipulação que tenta te deter. Se você deseja ter sucesso, crescer e vencer na vida, seja na área financeira, emocional ou nos seus relacionamentos, precisa começar a enxergar através da névoa. A habilidade de detectar a falsidade é mais do que uma técnica, é uma maneira de alcançar a soberania pessoal. Ela te fortalece internamente, clareia seus pensamentos e te prepara para navegar no mundo real. Enquanto o mundo grita de engano, a razão sussurra a orientação. Enquanto a ansiedade da dúvida tenta te bloquear, a clareza ativa seu impulso para agir com precisão. Hoje vamos explorar juntos os sinais da falsidade. Vamos analisar cada pista e transformá-la em uma ferramenta prática, em uma lente de aumento que você pode usar imediatamente no seu dia a dia. Não importa quão ingênuo você tenha sido no passado, daqui em diante tudo pode mudar. Este vídeo é mais do que um simples conteúdo, é um convite à clareza. E se você está preparado para ver a verdade, fique comigo até o final, porque a última tática que vou revelar é a mais poderosa de todas e vai mudar a forma como você interage com as pessoas para sempre. Mas antes, quero te convidar a realizar um ato de compromisso. Comente aqui embaixo: eu vejo a verdade. É simples assim. Escreva essa frase nos comentários. Esta é a sua declaração pessoal, sua afirmação de que você escolhe viver pela clareza, não pela ilusão. Pela observação, não pela ingenuidade. Pela força, não pela fragilidade. Se você está preparado, vamos começar. Você já sentiu aquela pontada no estômago, aquela voz silenciosa na sua mente que diz: algo está errado aqui. Você está conversando com alguém, um colega, um amigo, um parceiro, e as palavras que saem da boca dele soam corretas, mas algo na sua intuição grita mentira. Você ignora. Afinal, você não tem provas. E mais tarde, quando a verdade vem à tona, você se amaldiçoa por não ter confiado em si mesmo. A capacidade de ver através da fachada, de ler a verdade por trás das palavras, não é um superpoder místico. É uma habilidade. Uma habilidade que pode ser aprendida, afiada e transformada em uma das armas mais poderosas do seu arsenal social. A maioria das pessoas é cega para a verdade. Elas ouvem as palavras e ignoram a música. Elas acreditam em sorrisos ensaiados e desculpas bem elaboradas. E por isso, são constantemente enganadas, manipuladas e traídas. Neste vídeo, vamos mudar isso. Não vou te ensinar os truques baratos que você vê nos filmes. A verdade sobre a detecção de mentiras é mais sutil e muito mais poderosa. Vamos mergulhar na psicologia sombria da falsidade e, mais importante, na resposta estoica que te torna imune ao veneno da mentira. Primeiro, precisamos destruir um mito. O maior mito da detecção de mentiras é que mentirosos não fazem contato visual. Isso é uma mentira que te contaram para te manter fraco. Mentirosos amadores podem desviar o olhar, mas os mentirosos habilidosos, os manipuladores, sabem desse mito e eles o usam contra você. Eles vão te encarar, até mais do que o normal, para tentar te convencer da sinceridade deles. O excesso de contato visual, muitas vezes,
É um sinal de alerta maior do que a falta dele. É uma performance, é supercompensação. O homem honesto não precisa provar sua honestidade com um olhar fixo. Ele simplesmente é. A verdadeira detecção não está em um único sinal, mas em padrões, em quebras de padrão, em inconsistências. E a base para tudo isso é o fundamento estoico. Observe, não absorva. Você não é um juiz emocional. Você é um analista frio. A mentira de alguém é um reflexo do caráter dele, não uma avaliação do seu. Quando você remove sua emoção da equação, sua clareza se torna uma lente de aumento. A mentira do outro só te afeta se você tiver uma necessidade emocional de que ele seja honesto. O estoico não tem essa necessidade. Ele aceita as pessoas como elas são, não como ele gostaria que fossem. Com essa base, vamos às táticas. Vou te entregar 3 sinais que, quando combinados, são quase infalíveis, e uma quarta tática, a mais avançada de todas, para o final. Sinal número 1. A incongruência. Esta é a regra de ouro. O corpo não sabe mentir tão bem quanto a boca. A incongruência acontece quando a linguagem corporal de uma pessoa contradiz diretamente as palavras que ela está dizendo. É uma falha no sistema do mentiroso. Ele diz sim com a boca, mas balança a cabeça sutilmente em negação. É um movimento quase imperceptível, um vazamento da verdade que seu subconsciente está tentando reprimir. Ela diz: eu me importo com você, mas seu corpo está virado para a porta, seus pés apontando para a saída, como se estivesse pronto para fugir. O corpo revela a intenção real. Ele te dá um elogio, mas por uma fração de segundo, você vê uma microexpressão de desprezo ou desdém no rosto dele. Uma contração no canto da boca, um leve levantar do lábio superior. Essas microexpressões são flashes involuntários da emoção verdadeira. As palavras são a fumaça. A linguagem corporal é o fogo. Aprenda a ignorar a fumaça e você encontrará a verdade. Comece a observar seus amigos, seus colegas. Estabeleça uma linha de base. Veja como eles agem quando estão relaxados e falando a verdade. Qualquer desvio significativo dessa linha de base durante um assunto sensível é um sinal de alerta. Sinal número 2. O excesso de detalhes e a ordem cronológica perfeita. Quando você pergunta a alguém o que ele fez ontem, se ele estiver dizendo a verdade, ele vai acessar a memória. A memória humana é imperfeita, um pouco caótica. A pessoa pode dizer: bem, eu fui ao mercado. Não, espera. Antes disso eu passei no correio. Foi. Aí no mercado eu encontrei o fulano. A história tem pausas, correções, é contada em pedaços. É real. O mentiroso não está acessando uma memória. Ele está recitando um roteiro. Ele construiu aquela história na cabeça dele. Então, quando você pergunta, ele te entrega uma narrativa perfeitamente linear, com uma quantidade desnecessária de detalhes irrelevantes para torná-la mais real. Eu saí de casa às 10h03. O céu estava um pouco nublado. Virei à direita na rua principal, onde um carro vermelho passou. Ninguém se lembra da vida com essa precisão de roteiro de cinema. O excesso de detalhes é uma tentativa de sobrecarregar sua mente analítica, de te afogar em informações para que você não perceba a mentira central. A ordem cronológica perfeita é um sinal de um roteiro ensaiado. Para testar isso, use a técnica do interrogador. Peça para ele contar a história de trás para frente. Uma pessoa honesta consegue fazer isso com algum esforço, pois está acessando uma memória real de vários ângulos. Um mentiroso entra em colapso. O roteiro dele não foi escrito nessa ordem. Sinal número 3. A linguagem de distanciamento. Inconscientemente, o mentiroso quer se distanciar da própria mentira. Ele faz isso através da linguagem. Preste atenção nos pronomes. Em vez de dizer, eu não traí minha esposa, um político famoso disse, eu não tive relações sexuais com aquela mulher. Ele não se incluiu no ato, relações sexuais, e distanciou a outra pessoa, aquela mulher. Em vez de dizer, eu não roubei o dinheiro, ele pode dizer, o dinheiro não foi roubado. A voz passiva remove o eu da equação. Ele também usará frases de qualificação para se dar uma saída, como, até onde eu sei, basicamente, a verdade é que,
Pessoas que estão dizendo a verdade não precisam anunciar que estão dizendo a verdade. Elas simplesmente a dizem. Frases como "para ser honesto" ou "honestamente" são paradoxalmente grandes indicadores de desonestidade, pois implicam que o estado padrão daquela pessoa não é a honestidade. Agora, a parte mais importante. Você observou a incongruência, você notou o excesso de detalhes, você ouviu a linguagem de distanciamento, você tem 99% de certeza de que a pessoa está mentindo. E agora, a reação do amador é confrontar. Você está mentindo. E o que isso consegue? Uma briga, negação, caos. Você deu ao mentiroso o que ele queria, uma reação emocional. Você se rebaixou ao nível dele. A resposta estoica, a resposta do poder, é o silêncio. A mentira não é um insulto, é uma informação. Uma informação valiosíssima sobre o caráter da pessoa à sua frente. Você não precisa reagir a ela, você precisa usá-la. Você agora sabe que não pode confiar naquela pessoa. Você agora sabe que precisa verificar as informações que ela te dá. Você agora sabe que precisa proteger seus interesses. A mentira dela é um mapa que te mostra onde o terreno é perigoso. Você não grita com o mapa. Você o usa para navegar com mais segurança. E isso nos leva à tática final. A mais poderosa e a mais sutil de todas. A tática do espelho vazio. Quando você suspeita de uma mentira, em vez de fazer mais perguntas, você oferece o silêncio e um olhar de expectativa. Apenas olhe para a pessoa, com uma expressão neutra, como se estivesse esperando que ela continue a falar. O que acontece a seguir é quase mágico. O mentiroso, sentindo o desconforto do seu silêncio, sentirá uma compulsão de preencher aquele vazio. E como ele já está operando com um roteiro, ele começará a falar mais, a adicionar mais detalhes, a se enrolar na própria teia. Ele vai te entregar a corda para o seu próprio enforcamento sem que você precise pedir. As pessoas não aguentam o vácuo. Elas vão projetar os próprios medos e inseguranças no seu silêncio. O mentiroso pensará que você sabe de algo, e ele tentará consertar a história. E ao fazer isso, criará mais inconsistências. Apenas observe, apenas escute, deixe que ele se revele. O verdadeiro poder não está em expor o mentiroso, está em ver a verdade, permanecer calmo e tomar suas decisões com base nessa clareza. Você se torna um fantasma para o manipulador. Ele tenta suas artimanhas, mas nada te afeta. Você já viu a verdade, e essa visão te torna livre. Comece a praticar a observação fria. Remova seu ego da equação. Veja as interações humanas como um grande jogo de xadrez. As palavras são apenas o movimento de uma peça. O que você precisa entender é a estratégia por trás do movimento. Se este guia te deu uma nova lente para ver o mundo, inscreva-se no canal e ative as notificações. A verdade está sempre lá, para aqueles que têm a coragem de olhar. Comente "Eu vejo a verdade", para se comprometer a ver o mundo como ele é, não como te dizem que ele é.